Novamente, eu quero agradecer a todos, Cara, né, que estão aqui com a gente, né, hoje à noite, na nossa mesa redonda, né, para discutir justamente para onde a gente está indo com a parte de programação, né? Eu até falei para os professores, eu estou muito feliz porque a gente tem alunos de várias áreas diferentes da engenharia, né? Temos engenheiros de produção, temos engenheiros elétricos, temos os meninos da computação, e esse é um assunto, na verdade, que desinteressa a todo mundo, né? Hoje em dia, a programação, a lógica de programação, ela já tem o objetivo de ser introduzida no ensino médio, né? No ensino básico, a ideia do pensamento computacional, né? Da lógica. Então, eu fico muito feliz de ter alunos de várias outras áreas aqui com a gente, né? Espero que daqui a pouco a gente tenha o pessoal da saúde também, né? O professor Ramon não conseguiu entrar, mas ele estava enlouquecido para participar, porque ele quer realmente trazer a saúde para dentro dessa parte de programação e do desenvolvimento de softwares e aplicativos, Desculpa aí, galera tá? da Então, Twitch, meninos, durante essa mas semana toda, a gente não tem maneira melhor de ouviu, fazer né, isso. e viu os meninos explicando, os meninos, né, na verdade, já não são mais nem tão meninos assim, né, o Lucas, o Júlio, o Lui, o Brenos, né, o Heitor, falando sobre todas as Infelizmente vai ficar assim, propriedades desculpa aí, que a galera gente da tem na Twitch. linguagem égua, né, e todas as bibliotecas, a arquitetura, esmiuçaram, né, para quem pôde acompanhar todos esses dias. E aí a gente vai abrir em relação à discussão com professores de áreas, né, diferentes. O professor Denis é professor do IFPA, né, já foi professor da Estácio Castanhal, o professor Marcos também já foi nosso professor agora da CEAMA, né, CEAMA Macapá. O professor Tadeu, que é da área de infraestrutura, o professor Marcelo Sá, como eu disse para vocês, né? Ele tem uma vasta experiência, essa parte de desenvolvimento, a empresa dele faz essa parte de desenvolvimento, então realmente é muito a contribuição dele vai ser uma contribuição muito grande, né? E um dos pontos, né, que a gente colocou para iniciar essa discussão, né, com os professores que estão compondo a mesa é uma dúvida que a maioria dos alunos, logo que começa, principalmente os calouros, aqui a gente tem muitos, perguntam qual é a melhor linguagem, né, de programação para a gente iniciar a programação, né? Pessoal de engenharia, no segundo ano vem informática para engenharia ou lógica de programação, né? A disciplina tem um nome diferente, mas é a mesma coisa, tá? E aí eles perguntam muito, é interessante eu começar por onde, Larissa? É interessante eu começar por C, por Python, né? Na minha época, não faz muito tempo, né? Faz quase semana passada, né? A gente começava por Pascal, quase, né? O início da... Não, Neita não, que tu deve ter começado, né? vai Lá denunciar a na idade. informática, não tenta. A senhora deu aula pro Alan Turing. Clipper, né? COBOL. Né? Também, COBOL, né? A gente é programador raiz, né? E aí eu levanto esse questionamento para vocês. Qual seria, Marcelo, né, professor Denis, Marcos, Tadeu, qual seria, ou o que vocês indicam como uma boa linguagem de programação para iniciar? Para os meninos que são calouros, para os meninos que estão no segundo semestre, ou para os meninos que estão mais à frente, mas têm medo, né? Uma outra coisa que a gente vê muito, aluno com medo de programar, né? Ah, é muito difícil, né? Parece um bicho de sete cabeças. Então, qual seria a indicação de vocês de linguagem dentro de cada uma das áreas, né? De infraestrutura, área de matemática do professor Denis, programação do Marcos, programação do professor Marcelo. O que vocês indicam? Vocês podem responder, qualquer um, ou o Marcos, ou o Denis, ou o Tadeu, né? Posso Qual começar? seria? Pode. Então,
Na minha empresa, a gente trabalha com desenvolvimento de software há mais de 20 anos. Então, a gente já passou por várias etapas aí de qual a melhor linguagem para se começar. Isso realmente não é uma coisa fixa. Eu posso afirmar que a melhor linguagem para começar a programar, sei lá, há 15 anos atrás era Java. Talvez Delphi, né, seriam as melhores linguagens de programação. Há 20 anos atrás, talvez Clipper. Há 25 anos atrás, talvez Fortran. E aí vamos chegando para mais perto. Há mais ou menos 10 anos, na minha opinião, foi quando as melhores linguagens de programação interpretada começaram a se popularizar. Python, PHP, surgiram nessa época, em torno de 10 anos, quando a gente começa a perceber a popularidade delas. Nessa jornada, foi quando os aplicativos web ficaram mais sofisticados e o browser passou a poder executar scripts. E a linguagem de script mais popular no browser é o JavaScript. Aí a gente começa a olhar um fenômeno que começou a acontecer há menos de 5 anos atrás, que é o JavaScript ser utilizado dos dois lados, no browser e no servidor. Então, assim, se a gente for falar de popularidade, ou se você tem que aprender uma linguagem que você resolve muitos problemas de forma bastante ampla e até performática, o JavaScript é uma das melhores linguagens de programação. Aí você tem frameworks variados, tanto para front-end quanto para back-end, quanto para serverless, que rodam todos sobre JavaScript. Só que no ambiente profissional, o JavaScript tem um problema. Se você não tem um profissional bem qualificado, ele pode produzir código de baixíssima qualidade. Pode produzir código que é muito difícil de ser mantido, evoluído. Ele pode ser fortemente acoplado ou fortemente dependente dos frameworks sobre os quais ele foi desenvolvido. Isso também pode gerar, quando a gente produz um software para uso comercial, muitos problemas de manutenibilidade. Eu gosto muito das linguagens interpretadas e a gente adota na minha empresa a principal linguagem de back-end é o Ruby on Rails. Na minha opinião, é uma das linguagens que obriga o programador a organizar o seu código, utilizar boas práticas, e para quem está começando na carreira, até programadores bastante experientes, costumam produzir código de altíssima qualidade, com boa manutenibilidade, feito em Ruby on Rails. O Python tem uma popularidade muito boa, muito mais, na minha opinião, na academia do que na indústria. Apesar de ter frameworks excelentes em Python para processamento de imagem, inteligência artificial, machine learning, ele realmente é uma extensão poderosa, mas em soluções comerciais, a gente tem problemas para utilizar o Python. Então, se tu me perguntas qual é a maior linguagem, a resposta eu vou sempre te dizer, depende. No caso da minha empresa, eu fiz questão, por conta da óbvia viabilidade comercial e técnica, a gente tem uma cultura muito forte de Ruby on Rails. Mas é claro que a gente também tem, dentro dessa equipe que desenvolve em Ruby, também sabe programar muito bem em JavaScript, por conta dos frameworks. A gente utiliza muito React, Native e JS, ou seja, para desenvolvimento mobile, para desenvolvimento web, complementando o desenvolvimento em Ruby. E a gente também tem, por conta de legado, a gente tem muitos clientes que têm legado em Java, a gente também tem uma cultura muito boa em Java. Em Belém também a gente percebe muito no ambiente comercial a utilização do .NET. Mas foi uma opção nossa, a gente não se dedica, apesar da gente saber programar, a gente já pegou alguns projetos, mas eu não procuro, quando alguém me pede uma solução, eu não vou oferecer uma solução em .NET. Ela vai ser primeiramente em Ruby on Rails, em segundo plano, usando um framework que utiliza JavaScript, preferivelmente o React, o Node, Vue, qualquer um desses frameworks, e aí depois vou sempre buscando uma opção. Por exemplo, é comum a gente
clientes que eu preciso desenvolver um projeto em, sei lá, muito curto tempo, a gente vai desenvolver muito mais rápido em Ruby on Rails. É um código mais manutenível, tem um baixíssimo footprint no servidor, ou seja, ele consome muito pouco recurso, né, do hardware. Tu podes usar uma máquina virtual de nuvem, uma instância de nuvem trivial com, sei lá, 512 mega de memória RAM, por exemplo, muito pequenininha mesmo. Até mesmo um Raspberry, você consegue executar código Ruby com muita facilidade. Da mesma forma que você executa JavaScript também. Então, assim, a minha opinião é essa. Uma linguagem inicial é bom sempre começar pelas interpretadas. A JavaScript, sem dúvida, é uma das mais importantes aí por conta dessa transversalidade, né? Roda no servidor e roda no browser. Obrigada, professor. Né? A ideia do mercado de trabalho, né? Os meninos, às vezes, têm pouco essa ideia, né? Como tem muita gente começando, aquela... será que é assim? Será que uma outra linguagem? São Marcos, qual seria a linguagem, né, do seu ponto de vista, assim, uma linguagem interessante para os alunos aprenderem essa fase inicial, na verdade, né? Já que o Marcelo ele deu uma explorada bem no mercado de trabalho, que é extremamente interessante, né? Ele é bem mercadológica, esse início deles. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Vamos lá. Como ele mesmo falou, depende, na minha opinião, também de que aplicação você vai realizar. Vamos supor, área científica, área comercial, para web, voltada à inteligência artificial. Então, quando a gente escolhe uma linguagem, a gente precisa saber inicialmente também qual é o nosso objetivo, onde a gente quer trabalhar, até para escolher, vamos supor, o paradigma correto, mais adequado para aquela aplicação. Olhando pelo lado acadêmico, hoje em dia, colocando que hoje a linguagem de programação, programar é uma habilidade que se pede no mercado de trabalho para praticamente todas as áreas, certo? Em termos de curva de aprendizagem, uma linguagem que eu acho que eu tenho visto dentre as mais utilizadas, apesar de ter passado por várias na minha vida, né? Trabalho aí há muito tempo com microcontrolador, C, C++, Assembler, Java, trabalho com JavaScript, já usando frameworks, React, tá? Python, eu me deparei, há alguns anos, na verdade, na faculdade, o início de Python, aí, já tem muito tempo que eu comecei, que eu tive em contato com Python, e para uma linguagem inicial, eu verifico que há uma grande facilidade no aprendizado, e até porque devido ao grande número de bibliotecas prontas também, e isso facilita para o aluno, por exemplo, nós, na própria academia, a gente começava muito, por exemplo, C++, você fica muito viciado, o iniciante, né? Fica só lá no shell, digitando, poxa, não tem alguma coisa mais avançada? Aí, você utiliza uma biblioteca gráfica do Python, rapidamente você consegue fazer algo bem interessante. Logicamente que, alguns anos atrás, vocês podem até corroborar, a gente tinha, por exemplo, o velho Delphi, aí, né, que era tranquilo, voltado a componentes também, e te dava uma visão bem interessante, já vista que você conseguia, por exemplo, já montar uma interface gráfica, né, voltada muito para a área comercial. Mas o Python, ele, na minha opinião, ele te dá essa possibilidade de facilidade, onde inicialmente o aluno não precisa ainda se preocupar, assim, de forma inicial, que tipo de dado eu estou trabalhando, se é inteiro, se é real. Não, você já começa a entender com aspectos básicos, né, as estruturas básicas de atribuição, repetição, você já consegue ter alguma ideia, né, dos fundamentos básicos. Logicamente, isso é para uma introdução inicial, um curso introdutório. E aí, vai dependendo da área, sou engenheiro de produção, né? E aí, por exemplo, eu trabalho muito com
pesquisa operacional. Eu não sou engenheiro de computação, estou falando. O engenheiro de produção. Eu trabalho com pesquisa operacional, eu preciso aplicar um algoritmo um simplex que vai trabalhar com otimização. Eu consigo uma biblioteca em Python que faz isso para mim, me dá resultado. Eu sou engenheiro de computação, quero trabalhar com Big Data, trabalhar com sistema de apoio à decisão, por exemplo, quem é de sistema de informação, ou engenharia de computação aí, e aí eu tenho as bibliotecas também nessa área. Agora, por exemplo, se eu quero trabalhar com desenvolvimento web, aí eu vou ter que buscar outros frameworks, principalmente para front-end, né, logicamente. Mas, para uma introdução, para os conhecimentos básicos, para aquela arcabouço inicial, eu tenho uma boa visão em relação ao Python, para que os alunos entendam, né, essa familiaridade. Em um nível mais baixo, um nível médio fundamental, eu traria, por exemplo, para que o aluno tivesse familiaridade, o SketchUp, né, que é uma linguagem visual que os alunos podem entender inicialmente, pelo menos os blocos iniciais básicos da computação, né, um laço de repetição inicial, uma estruturazinha de decisão, utiliza o MIT App Inventor, né, online, ele utiliza o SketchUp para o back-end lá, o cara monta a sua telinha e ele já consegue, né, ele fica até feliz. Então, para uma linguagem inicial, eu acho interessante atualmente utilizar o Python. C++ é interessante? Sim, sempre vai ser uma linguagem que você tem um controle praticamente total, né? Mas traz algumas dificuldades iniciais para aqueles que estão tendo o primeiro contato. Então, essa é a minha opinião inicialmente em relação ao assunto. Obrigada, professor. E o professor Denis, né, que é da área das exatas, né, o senhor tem alguma familiaridade com alguma linguagem em relação a essa parte inicial, principalmente para o pessoal, né, que está começando essa parte de lógica de programação, que está, né, entrando nessa parte de estrutura de dados, aprendendo, né, parte de repetição, funções de repetição, estruturas de repetição. O senhor tem alguma linguagem que o senhor prefere? Tenho. Boa noite, professor. Obrigado pelo convite. Eu também comecei, professora, do Fortran, tá? Então, o pessoal, todo mundo comenta aí, né? Então, meu primeiro contato com o Fortran foi em 1986 e já faz tempo, né? O Fortran, para o computador da época, eu sou da época que furava cartão, né? A gente deixava lá no laboratório de física da UFPA para rodar uma matriz, sei lá, 100 por 100, e deixava lá e deixava na sexta e pegava na segunda, né? Para não ter nada de excepcional. Então, para ter uma ideia que... Aí depois veio o bolachão, né? Eu lembro meu primeiro MATLAB que eu instalei foram 4 disquetes, né? Nem veio mais esse drive, né? Nem veio nem drive, mas CD-ROM. Então, desde que eu comecei, eu sempre me preocupei, eu sou professor de matemática, eu gosto sempre de me apresentar como professor de matemática, e hoje eu estou mais dedicado aos cursos de computação, curso de informática, superior, mas eu trabalhei muito com aluno de 5ª série, 6ª série, né? E desde a época, esse ano eu fiz 29 anos de magistério. Então, desde a época, 1992, 3, já me preocupava de trazer uma outra motivação para o aluno, né? Então, na época, eu comprei calculadoras para os meus alunos. A linguagem computacional que eles poderiam acessar na época era isso, né? E eu sempre via que tinha linguagem de programação para web, para data mine, e não tinha para matemático. Isso sempre me preocupou, né? Uma das linguagens que eu adotei para a área da matemática foi o MATLAB, né? Fui apresentado ao MATLAB em 1987, né? Eu disse 4 disquetes a instalação, uma coisa estupenda para a época. E eu via MATLAB, eu consegui dar uma possibilidade para o aluno dele enxergar a matemática por uma tela, né? Que não fosse só o quadro. E isso melhorou muito o aprendizado. Então, já fazendo um link aqui com a linguagem égua,
Eu vejo a égua como essa ferramenta motivacional para o aluno, né? Então, assim como a matemática, eu não enxergo a computação apenas para o engenheiro da computação, principalmente, eu enxergo para a pessoa comum, né? O leigo, o advogado, o médico, o administrador, ele precisa entender aquela lógica. E as ferramentas, muitas das vezes, são desenvolvidas, são criadas para quem é especialista da área, né? Faz com que a população até se isole, né? Você tem uma exclusão digital, vamos dizer assim. Então, é mais fácil eu comprar um aplicativo que já está funcionando, aí eu me preocupar em criar uma linguagem, criar algo que seja personalizado, né? E isso é desde cedo. Então, se a gente conseguir uma linguagem, e aí eu concordo com o professor Marcos nesse sentido, a linguagem Python, por ser gratuita, ela consegue viabilizar muito essa estrutura. Estou falando das séries iniciais, né? Então, sempre que a gente está falando aí do começar, eu vou dar um delta T negativo, nosso T0. Eu queria começar com a linguagem de programação, não com todo esse rigor, mas com a quinta série primária, sexta série primária, eu acho que é possível, né? Eu já tentei fazer isso já com colegas e a gente melhora muito o desempenho, ao contrário até de que muitos colegas matemáticos dizem que vai tornar o aluno preguiçoso. Eu não acho. O aluno tem que aumentar o nível de abstração. Para ele chegar na ferramenta computacional, ele tem que entender a abstração matemática. Então, se ele entendeu a lógica da matemática, ele vai conseguir programar em qualquer linguagem, né? Aí o professor, esqueci o nome dele, o primeiro que falou agora, Anderson, né? Professor Marcelo. Marcelo, né? Dependendo da linha de trabalho que o profissional for utilizar, ele vai escolher a linguagem principal. Mas para as séries iniciais, e eu estou falando primário mesmo, né? O Python é muito bom, e o Heitor descobriu uma linguagem de um professor do Rio Grande do Norte, Potigol, né? O Potigol, até fizemos um trabalho com base no Potigol para as séries iniciais, né? Somar, aritmética, somar, subtrair, multiplicar. Então, hoje, falando para matemática, séries iniciais, em processo de ensino-aprendizagem, hoje a linguagem Potigol, que é do professor Lucena, do IFRN, é a linguagem mais didática que eu conheço, né? É uma didática que já está há algum tempo no mercado, já tem um respaldo científico maior. Foi até uma das linguagens que motivaram a construção da linguagem égua, né? Eu vejo que a linguagem ela teve essa referência muito legal, porque você está levando a ideia da programação não só para o profissional da informática, mas você está levando para toda a população. Esse tipo de inclusão digital não só faz bem para a ciência e tecnologia, mas faz bem para toda a sociedade, né? E então não tem como você pensar em desenvolvimento da ciência e tecnologia sem pensar no social que desenvolva. Então a pessoa se sentir segura quanto a isso. Então a primeira pauta hoje, visando as séries iniciais, é a linguagem Potigol. Para a parte científica, eu sou muito comprometido com o MATLAB, né? Todas as áreas, todas as linhas de trabalho que eu passei, como eu falei, Fortran, R, C, C++, Python, todas elas têm um ponto específico para uma ferramenta, mas o MATLAB hoje, né, é uma linguagem paga, né, mas a academia tem já, é uma linguagem que consegue abranger todas essas ferramentas e você consegue linkar diversas metodologias dentro de uma mesma linguagem, né? Então, eu sou muito fã do MATLAB, né? É uma linguagem que a gente pode dizer que é antiga, mas ela não é velha, né? O MATLAB todo ano, na verdade, semestralmente, se renova. Essa é verdade. Obrigada, professor. O senhor falou, né? Até professor, todo mundo aqui, né? Até o Tadeu também, porque Tadeu é matemático, né? A origem dele é a matemática, né? Ele vem de lá e aí daqui a pouco ele já enveredou pelo outro lado e aí agora já foi para a infraestrutura.
né? O Marcos é engenheiro também, o professor Marcelo é bem do mercado de trabalho, dá aquela visão mercadológica para os meninos. Eu, como trabalho muito com inteligência artificial, o MATLAB, ele me ajuda extremamente, né? Mas uma das coisas que até, de repente, o Tadeu pode... Não vou te deixar falar, porque eu falo mais que todo mundo. Sei. Pode falar até mais, e até isso para os meninos serve muito, tá? A ideia de... É interessante para o engenheiro que ele tenha essa ideia de eu tenho que programar, eu tenho que me forçar a programar, e eu tenho que me forçar a saber da matemática, né? O que às vezes me deixa muito triste no curso, desde que eu entrei, e todo mundo que está aqui, Marcelo, Marcos, o Denis, o Tadeu, que trabalham com alunos, às vezes é de você pegar um aluno, sei lá, de 9º semestre, e dizer assim, eu não suporto programação. Aí eu digo, meu Deus, esse menino está fazendo... Aquilo vai me dando assim, uma tristeza, eu vou olhando para o menino assim, aí... Como é que a pessoa está fazendo engenharia, ou então ela está fazendo sistema de informação, ou ela está fazendo qualquer dessas áreas, e ela não gosta de programação? Gente, isso não existe. Eu não gosto da matemática, eu não suporto matemática. Para mim, matemática é um negócio que não entra. Por isso que eu prefiro redes. Eu digo, mano, mas não vai dar conta de fazer rede, amigo, porque não é... Essa aí, professor Tadeu, né? Parece que assim, não, todo mundo quer ruim, aí vai para a rede, vai para a infraestrutura, vai ficar passando, sabe? Isso me dá uma tristeza no nível, assim, muito grande, muito, assim, ainda mais hoje em dia que as tecnologias, né, um dos pontos que a gente vai falar é conhecimento, em relação a essa parte de análise de dados, né, para onde está indo a engenharia da computação nessas agora, está saindo muito mais dessa parte de vamos só programar e programar por programar, não vamos fazer programas, acho que praticamente todas as empresas têm, é mais a parte de manutenção mesmo, como disse o professor Marcelo. E aí, quando o pessoal fala em rede, eu digo, gente, acho que nem na minha época, que não é muito tempo atrás, né, mais 99, o pessoal falava em rede para passar cabo, gente, nem na minha época. Imagine agora que já se fala em rede para a parte de segurança, você tem que escrever script. Eu não tenho um conhecimento muito grande, né? Temos aqui um PhD em segurança de redes, professor Tadeu, né? Essa parte toda, mas isso me deixa muito entristecido. Então, eu achei bacana, já peguei essa linguagem, vou pegar a linguagem dos meninos, e o professor Marcelo, ele pode até reforçar, às vezes a gente pega alunos na especialização, que diziam, eu não gosto de programar. Eu digo, aí fica difícil, né, menina? Da TI não gosta de programar. Larissa, rapidinho. A gente queria agradecer aqui que o professor Leonardo Lucena, o criador da linguagem Portugal, ele acabou de mandar uma mensagem elogiando a nossa linguagem. E aí está assistindo a live também. E a gente queria dizer, em nome de todo mundo aqui, que é uma honra receber um elogio desse de alguém que fez a ferramenta que foi uma das nossas principais inspirações. Então... A gente agradece muito ao professor Lucena. Avisando ao professor que nós vamos usar, se Deus quiser, ela também para difundir a matemática, né, em bases matemáticas, nessa parte, que é para já introduzir, além da matemática, né, professor Tadeu, essa parte de programação já junto. Né, já facilita. Posso deixar você falar agora, professor Tadeu? Está com a mãozinha levantada, tadinho. Eu vou falar por etapa, né? Vou falar por etapa. Talvez o professor aí... Também sou da época do Fortran, tá? Meu primeiro contato com o Fortran. Meu pai era da Física, da Federal, o Tadeu. Quer saltar que é só Denis e Tadeu. Sou filho do Tadeu e sou filhote do Protásio. Então, fui aluno do Tadeu, fui aluno do Protásio. João Protásio. Isso. O Protásio, MATLAB, e meu pai me trouxe o Fortran com o primeiro conhecimento em Unix que me trouxe nessa linha. E o Furtado, que é meu padrinho também, sempre foi do meu pé nessa área, a gente sempre trabalhou unido nisso. E aí eu vou falar em várias sequências aqui, né? Vocês sabem que eu sou da matemática, eu sou da física, sou da computação, e tenho a minha empresa que atua como prestador de serviço, como consultor em Belém. Eu nunca fugi da educação, tanto que eu diminuí a minha carga horária das empresas para ficar na educação, porque eu sou muito apaixonado pela matemática e pela física, tá no meu sangue isso. E eu vou falar em linhas aqui. Uma das situações é nível empresarial, né? Isso com as empresas hoje que eu dou consultoria, grandes empresas aqui de Belém,
que tem como toques como linha. Uma linha de linguagem de programação como a DVPL. Isso aí tem, por exemplo, um programador que, quem sabe que o dólar sempre toca no assunto dele. Só o salário do cara chega a 23 mil reais por mês. Ele é programador da DVPL. É uma linguagem que às vezes a gente deixa mas o mercado às vezes está fazendo essa exigência. Em relação ao Python, e aí eu digo assim que é realmente como o Marco, a gente tem uma paixão muito grande, o Python é uma ferramenta fantástica desse nível. Eu vim do Fortran, tanto levei as minhas 2 linhas de trabalho educacional, porque eu vim com Fortran, depois eu fui lá para o Fortran 77, depois fui para o 99, e aí fui para o MATLAB. MATLAB eu tive as dificuldades devido à gestão do mercado, tive que ir para o Scilab, né, trabalhar com o Scilab, e para o lado profissional, eu vim em COBOL, Delphi, Java, até Java, quero ficar só no Python hoje, né? Então, e o R, né? Que o R também hoje também está aí forte, tá? Em nível forte muito grande. Aí eu vou dar uma outra situação que a gente tem em nível europeu, né? Uma situação que eu tenho assim, muito contato. Por exemplo, quando a gente fala nesse nível e aí vai para o nível profissional, por incrível que pareça, e aí, como por exemplo, Portugal como base, onde hoje eu estou trabalhando com uma filial da minha empresa para lá, e eu tenho 2 pessoas que estão atuando na empresa, é incrível que pareça que C# domina o mercado. A gente acha assim que lá, e engraçado isso até. Então, não tem uma base de dizer, aquela questão que eu sempre conto, talvez meus alunos já conheçam essa história, dizer, qual é a melhor linguagem de programar? A verdade não é a melhor linguagem. Eu tenho lógica, a linguagem eu vou ter que me adaptar, né? E aí eu levanto a bandeira pro Égua, né? Os meninos sabem, a gente tem conversado, o Égua é uma base, assim, fantástica, eu conheço o Portugal, eu acho uma ferramenta fantástica, eu vim na época também do Clipping, ensinava lógica, dentro da matemática, né? E aí a gente vê como base. E aí eu vou trazer um pouco para o setor também de rede, né? Que hoje é aquela ideia que achar que rede hoje é só eu vou lá, dou um clique, não é. Hoje a gente tem o Shell Script é muito forte, a tendência do mercado é sem ambientação gráfica, né? Aquela coisa que tanto a Microsoft, né? Que estão me sacaneando porque hoje eu sou da Microsoft, né? Eu trabalho com a Microsoft. E a gente trabalha numa parte muito forte dentro da trabalhar assim ambientação gráfica, né? Tá aí a própria Estácio com a nossa pós, que a gente trabalha hoje com PowerShell, né? Trabalhando com criação de PowerShell, porque é uma linha muito forte da Microsoft e também segue a ideia da programação, então não tem como fugir de várias. Então a ideia é fortificar essa base da lógica, tá? E aí, quando a gente vem para a educação, né, quando eu venho com matemática, eu sempre foi um dos meus incômodos que eu tenho, né, essa situação da matemática, às vezes ela tem que estar mais próxima de trazer essa computação para dentro, com facilidade para todo mundo, né? E aí a gente pensa com ferramentas lindas como tem Moodle, que hoje que parece que é uma normalidade, mas para uma coisa simples que a gente pode trazer, né? Essas ambientações web. Eu tive o prazer de conhecer um dos criadores de um software da física lá em Portugal, que a gente conversou. Existem muitas ferramentas boas, muitas linguagens boas. E aí, mais uma vez, eu toco assim, parabenizar a equipe do Égua, tá? E que eu acho assim, conheço os meninos. É fantástico a gente, talvez todos nós que vêm de uma base aí, que vimos de Fortran, vimos de COBOL, nós vimos de uma base antiga que tinha a loja de programação, né, era algo assim, que às vezes o esforço era muito enorme, e agora com essa facilidade que a gente tem, e eu até coloco o Égua como base já, né, desculpa até dizer, mas eu sinto como é com uma base de um primeiro passo, né, para aquele que quer iniciar a programação, né. Eu até falei assim, como já substituto do Visual Arg, né, quem conhece o Visual já, o Égua sendo como base principal, e aí como eu estava até falando com os meninos, aí eu troco umas ideias, e projetos para SEDUC, né, para a gente levar, porque às vezes os laboratórios nossos do Estado, isso porque eu senti na pele essa implantação, né, e fica, às vezes, vai lá para ensinar tabela, com tanta ferramenta boa que a gente tem, de repente o Égua ser uma ferramenta dessa que possa ser inserido dentro das escolas, do ensino como base, até porque é uma das leis que existe no Senado, né, que a lógica de programação entre como base, também, tá? Não só a lógica, também como a lei de trânsito, são as duas que estão sendo votadas aí para estar como base. Mas eu acho que é uma das ferramentas que eu tenho conversado com os meninos, para a gente tentar levar projetos para a SEDUC,
para tentar fazer pequenos experimentos, tanto para a educação fundamental, a educação indígena, e, por incrível que pareça, um projeto para a educação prisional, né, que eu também participei da indígena e da prisional, e eu acho assim, nós temos que abrir meios, e se a gente tem esse poder, como eles têm esse conhecimento, tem que levar para todo mundo, né, claro, e passo a passo. Então, a gente tem um grupo muito forte, eu acho, aí disso, tanto de alunos, como profissionais, que eu acho que aí eu levanto a mão e parabenizo a Larissa nisso, porque ela sempre escutou a gente, os professores, e trazer essas ideias, e às vezes é difícil, às vezes alguns lugares de coordenação não escuta a gente, e ela é muito aberta para isso. A gente tem uma equipe muito forte de profissionais, com experiência, tentando trazer para vocês essa qualidade de ensino e mostrar como está lá fora o mercado. Só a gente sente aí o Marco, né, que está longe, mas também continua fazendo parte da família, a gente sempre troca ideia para tentar criar as coisas, né? O Sou Marcelo, que a gente só se vê às vezes pelo corredor, eu vejo ele passando, às vezes a gente é rápido, às vezes tem situação, mas é essa união, né, de trazer e colocar como égua, como nossa ferramenta principal do ensino da lógica, que vocês já comecem, né, com esses novos, não, já nem chamo mais de alunos, esses novos profissionais, né, que já estão aí na mídia, né, já dando reportagem, etc., né, para que a gente bota o EGA como principal ferramenta, não só do ensino das faculdades, como também do ensino básico, né, levar o raciocínio lógico, que é o primeiro passo, para que a gente possa aprender a programar com qualidade. Tá? Alô, Gá. Eu acho que a Larissa, não sei se ela caiu ou coisa assim, mas acho que agora pode falar o Pompeu. Não sei, cadê o Pompeu? Posso começar, Pompeu? Opa, pode. Claro. Tá. Desculpa, eu acabei caindo, meninos. Né? Ontem foi o Pompeu, hoje sou eu. Pode começar, meninos. Então, boa noite a todo mundo. Meu nome é Arlisson Lui, podem me chamar só de Lui, porque é muito mais fácil do que falar Arlisson, que é um pouquinho difícil. Falando aí ainda da melhor linguagem para começar, eu acho que a resposta sempre vai ser depende, né? E tem gente que diz que a melhor linguagem de programação para começar é a linguagem que dá dinheiro, né? Isso pode funcionar para algumas pessoas e para outras não. Se o seu foco for ganhar dinheiro, é claro que pode funcionar para você. Tem linguagem que é mais fácil de aprender, mas que não segue exatamente o mesmo padrão das outras, que como é o Python. Mas eu acho o Python uma linguagem ótima para quem está começando. Mas tem outras linguagens que não são tão fáceis assim para um iniciante. Mas se você entender ela, eu acho que ela vai te dar uma base incrível para todas as outras, como por exemplo é o C, né? Eu acho que o C é uma linguagem que se você conseguir começar por ela, qualquer outra linguagem que você pegar posteriormente, você consegue tirar de letra, porque ele te dá uma base muito bacana. O C foi uma das primeiras linguagens que eu tive contato. A primeira foi Java, que foi um pouco complicado no começo, porque... Não Java, né? Acho que foi aquela Visual G. Não sei nem se pode contar como linguagem de programação, mas foi Visual G a primeira que eu peguei, e depois eu fui para Java e depois para C. E Java, né, tendo aí orientação a objeto e também junto com o C#, eu acho que são duas linguagens que não são muito para iniciante, mas uma pessoa pode iniciar por eles, não tem problema. Muita gente começa por eles, inclusive eu comecei com Java. E por ser uma linguagem que já é um pouco mais avançada, também a quantidade de coisas que você escreve em Java é gigantesca, né? E aí, depois do Java eu fui pro C, eu achei, super tranquilo o C, e depois do C eu vi o Python, vi algumas outras linguagens, vi o JavaScript, né? E achei super fácil justamente por ter iniciado por elas. Afinal, o Java e o C# são linguagens super utilizadas no mundo hoje em dia, já que trabalham aí com orientação a objeto que é amplamente utilizado hoje em dia, né? E C# também na área dos games aí, quem gosta de programar jogos, com certeza deve aprender C#. Também tem o JavaScript, que eu acho também uma linguagem maravilhosa, que a gente usou muito aí no EGWA. Só que saber o JavaScript por si só
não ajuda muito, né? A gente, além de saber muito JavaScript, você também tem que saber, junto com ele, um framework front-end, porque na parte de conseguir emprego para programar com JavaScript, você tem que saber aí um framework front-end, como Vue, React ou Angular, Node, né? E além dele, provavelmente você também vai ter que saber bastante HTML e CSS. Então, vai depender. Eu acho que C é uma linguagem ok para começar. Python é bacana, só que se você começar do C, quando você for pro Python, acho que você já vai ter uma base maravilhosa. Você vai ver que é super fácil o Python. E do C você pode ir já pro C++ e pro C Sharp, se você quiser trabalhar com orientação a objeto. Então, acho que o C é uma linguagem bacana. E o Ego, né? Claro, não pode deixar de falar do Ego. O Ego é maravilhoso. Quem quiser começar a mexer no Ego, recomendo bastante. E é isso. Vou me estender muito, senão não dá tempo de todo mundo falar. Obrigada, Lui. Meninos, podem ir logo na sequência, sem parar. Todo mundo falou depende, assim, eu discordo. Eu acho que é melhor para começar a égua, né? Eu acho que ficou muito claro isso. Então, podem começar com égua sem medo. Então, mas indo um pouco mais a fundo, eu comecei a aprender a programar com C++, né? E eu achei que foi muito importante aprender alguns conceitos que o C++ necessita, que o C também precisa para a execução, né? Como variável tipada, que nada mais é do que uma alocação de memória que vai acontecer de maneira estática. Então, isso tudo são conceitos importantes, né? Que a gente tentou trazer alguns até para o Ego. A nossa alocação de memória em termos de variável é dinâmica, mas você ainda precisa deixar explícito que precisa alocar, né? E por achar tudo isso importante, depois, enfim, eu fui conhecendo outras linguagens e tudo, e o que eu percebi foi, o melhor jeito de começar é com o Ego, obviamente, e logo em seguida o que eu recomendo é muito ir para o mundo do C Sharp, juntamente com a plataforma .NET. A gente preza muito no Ego em manter uma boa documentação, e o C Sharp e a plataforma .NET em si, né, por ser da Microsoft, tem essa mesma linha, né? A documentação deles é sensacional, é muito intuitiva, e você consegue aprender só pela documentação, diferente de outras linguagens que a galera já vai direto para um curso para fazer, né? Com o C Sharp, não. A própria Microsoft já provém para você uma documentação. A gente costuma brincar, dizer que é uma documentação que faz carinho, que quando você entra para ler, ela lhe dá um beijo, diz bem-vindo, e é assim que funciona. Então, eu acho que hoje eu diria fortemente que é o C Sharp, né, nessa plataforma .NET. É claro que, enfim, a gente continua falando de desenvolvimento que vai levar para a web, enfim, e a gente continua precisando do JavaScript. O JavaScript é algo meio que essencial hoje. E em termos de outras plataformas, não sei, se você está no Linux, o C Sharp vai funcionar com .NET Core. Se você está na web, o ASP.NET Core vai dar conta. Se você quer desenvolver mobile, o Xamarin vai dar conta tranquilamente, tanto para iOS quanto para Android. Então, eu acho que o setor mais completo em termos de ser bom é a plataforma .NET, né, com o C Sharp. Eu sou programador C Sharp, então puxei um pouco o peixe para o meu lado. Eu posso falar agora? Tá. Pode sim. Como o Pompeu citou, a palavra-chave aqui nessa discussão é a palavra depende, porque a gente não quer ser polêmico, mas, assim, aquela coisa de você abstrair o conceito do funcionamento é o mais importante. E aí a gente tem que lembrar que hoje a gente não só programa, a gente não vai instalar a linguagem, vai testando ou consulta só a documentação dela. Tá com uma dúvida, a primeira coisa que tu faz é procurar no Google, abrir o Stack Overflow, procurar 8 abas de Stack Overflow, e aí se não tiver, aí sim tu volta para a documentação. Então, os recursos que tu tem disponíveis para se educar, seja tendo uma orientação de professor ou estudando por si só, é essa quantidade de informação que tem disponível. Porque o Java ainda é muito utilizado, mesmo em casos que ele não é o mais eficiente. Por conta de ser uma linguagem que está há tanto tempo em alta, que tu tem informações aí transbordando pela internet. Ninguém, por exemplo, fala assim, ao invés de fazer em Java, bora fazer em Kotlin, isso aqui no nível de graduação, por exemplo. E Kotlin é uma linguagem que, em alguns aspectos, tem substituído o Java. Então, de forma geral, o Python é uma linguagem que te oferece uma base para a compreensão da lógica,
mas ele te tira um pouco a necessidade de saber conceitos mais profundos da computação. É a parte de algoritmos, a parte de estrutura de dados, por exemplo, ponteiro, às vezes, não é obrigado a usar ponteiro para qualquer operação do Python, como tu é para o C ou para o C++. E a própria estrutura de dados, o paradigma, porque o Python é uma linguagem multiparadigma e o C++ é mais focado na orientação a objeto. Então, dependendo da orientação específica, varia muito. O Ego, é claro, tem esse foco. O Egomat, por exemplo, é aquela coisa que eu citei na minha palestra. Tu pode programar no Egomat sem entender tanto de computação profunda. Ele é uma ferramenta computacional que não exige que a pessoa utilizando seja alguém de computação. O Potigol, por exemplo, ele é uma linguagem multiparadigma que te incentiva ao paradigma funcional. Então, ele tem valores imutáveis, tu tem casamento de padrões. Então, ele te dá a base para isso, mas tu só vai saber usufruir disso se tu entender para que aquilo serve ou como ele funciona. Então, eu acho que fica até a cargo, não querendo jogar peso, mas fica a cargo dos professores que estão orientando os alunos em cada disciplina, de definir, olha, para a estrutura de dados a gente está usando bastante o C++ por conta disso, ou na orientação a objeto o Java por conta disso. E aí fica a critério de quem está utilizando escolher a melhor ferramenta que seja mais adequada para aquilo que ela está utilizando. Mas o MATLAB é a melhor de todas. É isso. Obrigada. Eu estou ficando cada vez mais orgulhosa dos meninos, né? Eu chamo todos os alunos de engenharia de computação, todo mundo sabe, de meus filhos. Mesmo antes de eu ser coordenadora do curso, em 2008, quando eu entrei, né? Então, estou assim, extremamente, né, orgulhosa dos meus filhos falando em paradigmas, ainda mais que eu sou professora de engenharia de software, então, falta só rolar as lágrimas, né? Então, eu fico muito feliz da gente conseguir passar isso para os meninos, né, que não é só a programação, que existe todo uma gama de coisas que dão suporte à programação, né? O professor Marcelo é professor de qualidade, eu quero até que ele dê uma palestra para os meninos quando a gente chegar na parte de qualidade, né, de software, porque a ideia é vamos programar, ficar rico, Bill Gates, eu fico odiando às vezes o pessoal falando, né? Eu digo, né, todo mundo aqui é burro, né? Eu, professor Marcelo, né? Todo mundo aqui, professor Denis, né? Ninguém ficou Bill Gates, assim, porque tá todo programando, não. Na verdade, não é só isso, né? A gente tem que, eu falei para os meninos, a gente tem que dar uma qualidade, a gente tem que fazer as coisas sabendo o que se está fazendo, não fazer, né, por fazer. Aí eu vou fazer, resolvi, olha, tá aqui as funcionalidades, te entrego, me dá dinheiro, pronto, acabou. E se der problema? Não, mas se der problema, eu já entreguei, eu não quero mais, entendeu? Aí, se for o caso, ele vai lá no Jambu ajeita, que eu acho que não é assim, né? Nós estamos vendo profissionais, existe uma forma de se criar, existe toda uma técnica por trás, não é algo empírico, né? O professor Marcelo fez mestrado nisso, então, né? Então, há um estudo muito grande, não é só fazer por fazer. Então, eu fico muito feliz de ver os meninos tendo essa consciência de o importante é você pegar a linguagem que mais facilita você para o que você vai fazer. Eu já vou deixar os meninos falarem, vai ser rápido. Graças a Deus, sexta-feira quase ninguém tem aula, né? Amém, por causa disso. Né? E, então, eu fico muito feliz, porque, por exemplo, quando eu dou aula de algoritmos avançados, o que eu quero não é interface, o meu objetivo não é que os alunos, tanto que eu briguei muito com a turma desses rapazes aí, porque eles faziam, eu digo, não, meu amor, eu não quero que você crie interface, nem coisas do outro mundo. Eu quero ver se você consegue analisar os dois algoritmos, tá? As duas lógicas. Olha, o algoritmo do Denis faz isso, o do Marcelo, ele implementa desse outro jeito. Resolve o mesmo problema, mas foram escritos completamente diferentes. E os dois foram escritos, por exemplo, em C. Só que são formas diferentes de pensar. Aí, para esse caso, de repente, uma linguagem, né, puxando a sardinha para os meus filhos, como égua, você consiga ver melhor realmente a estrutura e entender qual algoritmo tem maior complexidade ou menor complexidade. Né? Então, como disseram os meninos, como disse todos os professores aqui,
para quem está começando agora, tudo vai depender, né, da onde eu estou trabalhando, da empresa, como disse também o Marcelo. Não, a gente não trabalha só com isso, a gente trabalha mais com isso, porém, a gente também trabalha com essa outra linguagem, até os próprios meninos. O importante, eu acho que, acima de tudo, é o aluno aprender a lógica de programação, né? Se você não tiver a lógica de como resolver o problema, do que você vai fazer, qual é o passo a passo para resolver o problema, pode ser a linguagem que for, né? Você não vai conseguir implementar aquilo, né? Então, eu acho que é importante o que os meninos falaram. Vou deixar agora o Júlio e o Breno terminar para que a gente possa finalizar com os professores de novo, né? Opa, boa noite. Bom, eu comecei a programar utilizando C, igual o Arlisson, no caso. No caso, o Arlisson foi uma das primeiras linguagens. E vale ressaltar o comentário dele, que começando com C, no caso, quando eu comecei, eu tive minhas dificuldades, no tempo eu não sabia inglês, eu não tinha muita ideia do que era linguagem de programação. Fui apresentado ao mundo da computação pelo meu irmão, que ele também é da área. E realmente, como o Alisson falou, quando se inicia com C, todas as outras linguagens parecem ser bem mais fáceis de trabalhar, já que é uma linguagem mais encorpada ali. E eu acredito que iniciar com a linguagem depende de que linguagem você quer escolher para iniciar, como o Heitor falou. Tem linguagem que é boa dependendo da área de estudo. Por exemplo, eu achei muito bom utilizar o C para estrutura de dados. Realmente reforçou ali a lógica de programação, aprendi com uma linguagem encorpada como é que se programa. E para orientação a objeto, essa parte mais empresarial até, né, que muitas empresas pedem, eu acho que C# e Java, mesmo Java já está há muito tempo, é muito tranquilo você lidar com a linguagem numa situação de dúvida, já que você acha o conteúdo muito fácil na internet. E o C#, bem como o Pompeu falou, a documentação deles é maravilhosa, é muito tranquila. E qualquer um que estiver interessado em iniciar, eu indico essas 3 linguagens aí. No caso, depende do momento que você está, mas são boas linguagens. O importante mesmo é, como a Larissa estava falando, é você aprender a lógica de programação, porque aí você consegue migrar, né, na sua necessidade de tecnologia que você está querendo aprender. Bem, é isso. Acho que o Júlio vai querer falar algo, não? Eu vou falar, mas eu vou ser bem breve. Eu vou ser bem breve, eu não quero me estender muito, mas falando sobre linguagem para começar, Égua, diretamente. A gente tem que vender nosso peixe, a gente está aqui para isso. O nosso objetivo é para a galera que está começando, então não tenho nem dúvida, vai no Égua direto. Como eu falei lá no primeiro dia de live, nós somos altamente acessíveis, então implementações que vocês queiram ver, funcionalidades novas e tal, a gente está sempre disponível para aceitar a sugestão. Inclusive a gente vai deixar um formulário aí no final da live para vocês preencherem lá, bem basiquinho, 3 perguntinhas ou 2, se eu não me engano, a respeito do que vocês acham que pode melhorar, tanto na nossa palestra quanto na linguagem. Sejam francos mesmo. E falando sobre linguagem, se já depois você já aprendeu a programar, você já entende como depende muito da tua aplicação, cara. Tem gente que vai te dizer que melhor é C#, melhor é Python, melhor é Java. Cara, vai da tua aplicação. O que eu te aconselho? Foca no objetivo. Entra no grupo de pesquisa, entra no projeto, lá mesmo no teu primeiro e segundo semestre, para poder entrar, mesmo que seja como observador, ou qualquer coisa assim, entra em algo que já tem uma aplicação e vai vendo no que aqueles caras trabalham, qual é a necessidade deles. E tu vai e aprende aquela linguagem que eles precisam. Precisa trabalhar com bioinformática, os caras trabalham em Python, vai e aprende Python para trabalhar ali. Então vai na tua oportunidade. Na tua oportunidade que chegar para ti de trabalho, de estágio, de pesquisa e tal, não te foca só em uma linguagem, falando assim, eu quero aprender só JavaScript, eu vou para sempre programar em JavaScript, porque às vezes tu vai ter oportunidade, tu vai precisar de outra linguagem. Então por isso que aquela lógica de programação, a primeira linguagem que você vai aprender, ela tem que ser uma linguagem completa, ela tem que ser uma linguagem que vai te ensinar todo o básico para ali, por isso que eu indico Égua. E essa foi o meu jabá de hoje.
Acho certo, a gente tem que puxar para o lado da gente, eu não vou puxar para o lado, né, sei lá, da saúde, apesar de eu puxar, porque a computação é a área mais linda, né, porque a gente consegue envolver todas as demais áreas, a gente ajuda todo mundo, né, então, não sei se algum aluno quer fazer alguma pergunta, né, eu estou vendo alguns falarem, algumas dúvidas, né, muita gente está perguntando coisa para mim no WhatsApp. Vocês podem perguntar aqui, ninguém morde, o professor Marcelo não morde, o Denis não morde. Os meninos do ego às vezes mordem, eles mais rosnam do que mordem, mas, né, se aborrece de vez em quando. Mas podem perguntar, meninos, que a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Seja o pessoal que faz engenharia elétrica, o pessoal que faz engenharia de produção, o pessoal da engenharia de computação, todas as áreas acabam caindo aqui com a gente, né? Acabam entrando nessa parte da programação também. Tá? Então, eu fiquei muito feliz com o workshop, tanto dentro, né, aqui no Teams, que é para os alunos, assim como fora também. A gente está tendo um acompanhamento muito grande, né? E como a gente vem dizendo desde o início, essa mesa redonda é para que vocês vejam todas as possibilidades, por isso que eu achei muito bacana o professor Marcelo trazer essa visão do mercado de trabalho, já que ele trabalha todo dia com isso, assim como os demais professores trazerem a visão da academia, que é o que vocês estão passando agora, né? Que é onde vocês estão agora. Então, vocês tiveram as duas visões, né? Os meninos falam, a gente está fazendo propaganda. Não, ninguém está fazendo propaganda, até porque o objetivo, até falei para o professor Marcelo, né, para ele, de repente, não... O objetivo é justamente desmistificar a ideia do medo da programação que a maioria de vocês tem. Tá? Então, eu tenho medo, eu tenho receio, não, eu não vou, não, eu não entendi, não, eu não quero, porque às vezes realmente começa a programar com Java sem ter entendido orientação a objeto, sem ter essa introdução em orientação a objeto, e acaba pegando um medo, um receio. Tá? Ninguém tem nenhuma pergunta a fazer, nem nada. Todo mundo entendendo tudo. Parece aula isso, né, professor Marcelo, professor Denis? Né? Ninguém tem pergunta nenhuma, a gente, né? Pelo menos eles abriram os vídeos, porque senão, às vezes, nem a gente, nem vocês a gente enxerga, só enxerga as iniciais dos nomes. Eu queria fazer um comentário a também. gente está esperando chegar o tempo de prova para fazer pergunta. Queria fazer um comentário até que o que a linguagem égua está proporcionando, e eu vou dar um exemplo também para os alunos do Instituto Federal, o campus Ananideu em especial, tem utilizado, né? E são meninos do curso médio integrado, né, de informática, que eles estão conseguindo evoluir dentro da computação via égua, né? Então, ficou até mais fácil de entender essa lógica e depois migrarem, como foi citado aí, para outras linguagens mais específicas, dependendo da área que você for trabalhar ou for pesquisar. E a professora Larissa, também na área de redes neurais, né, eu fiz redes neurais na geofísica com o professor André, e na elétrica eu fiz com Roberto Célio Limão, né, nosso queridíssimo professor Limão. Meu orientador de doutorado. Olha aí. Então, o Limão, na época do mestrado, o professor André, para quem conhece ali a Universidade Federal, a geofísica fica bem na frente do Centro de Psicologia, né? E ele, para eu entender redes neurais, ele me orientou a fazer uma disciplina de neurociência lá na psicologia, para entender justamente como é que é produzido a serotonina e a dopamina, que motivam o aprendizado. E a linguagem égua está fazendo isso. Quando o aluno começa a fazer o primeiro código e ele dá certo, ele é motivado ao segundo, terceiro. Por mais que ele encontre uma dificuldade, mas a quantidade de serotonina e dopamina já é tão grande que ele está motivado a passar aquele obstáculo e já vê aquilo como um desafio. Quando ele vai migrar para uma outra linguagem, dependendo da necessidade, aquilo já não é mais problema para ele, porque ele já ficou motivado, o cérebro já foi treinado e as redes neurais artificiais, claro, imitam as redes neurais
do cérebro humano, né? Então, essa produção de serotonina e dopamina é fundamental para o aluno. Se na primeira aula de programação o aluno já sente obstáculo, ele vai chegar no 9º, 10º semestre e vai dizer isso: eu odeio programação, né? Eu sei porque eu tenho alunos de matemática que foram reprovados, por exemplo, na 5ª, 6ª série. O que eles dizem? Eu odeio matemática. Todo ano eu fico de recuperação, não sei se tem recuperação mais, porque tem a dependência, né? Mas todo ano eu fico de recuperação, Quando o aluno tira uma nota superior a 8 em matemática, imagina a quantidade de serotonina e dopamina que são produzidos, né? Então, a linguagem ego, ela está conseguindo produzir essa motivação nos alunos. E uma vez que essa motivação é criada, pronto, você já fica bem direcionado, e aí pode vir a linguagem que for, isso não vai ser mais problema. Eu quero falar rapidamente que a gente recebeu uma pergunta aqui na Twitch. A gente recebeu uma pergunta da Steph Miranda, na qual ela pergunta quais implementações futuras que o Égua pode trazer e se algum dia ele vai ter um console na web. Eu acho que o Pompeu pode responder essa pergunta aí. Opa, tá pedindo spoiler aí do Égua, olha só. Bom, as futuras implementações, a gente quer lançar o Égua 1.1 na semana que vem, mais tardar na outra. Esses são os planejamentos. E a principal implementação que a gente vai ter nessa nova versão é que agora as bibliotecas vão ser utilizadas na interface web. Então, agora a gente já está permitindo isso tudo. Antes era um pouquinho mais complicado, a gente identificou essa problemática que tinha, e já que o objetivo da linguagem é tirar toda essa barreira, tirar toda essa problemática, a gente botou isso agora no Égua 1.1. Já está funcionando, na verdade, né? Como eu expliquei na palestra de ontem, a gente trabalha com um esquema de integração contínua, então a gente faz uma mudança, ela já entra. Só que a gente não oficializou, a gente não falou nada, não está na documentação, então é como se ela não existisse. Mas a partir de semana que vem, mais tardar na outra, já vamos ter algo. E sobre o console na web, olha, isso aí é um spoiler muito grande, então, novidades em primeira mão, que talvez a gente possa ter isso, porque como eu tinha mostrado ontem, que é possível usar o Égua na linha de comando, né? Para quem é mais avançado em computação, né, em termos de tecnologia, já tem uma familiaridade muito maior em relação a isso, né, a utilização da linha de comando. E o Égua roda na linha de comando. Só que até então, a gente só tem essa execução local. Agora a gente talvez esteja trabalhando em algo para ela funcionar de maneira online aí na web, usando um container por baixo lá na Google Cloud. Quem sabe, talvez, em breve vocês vão ver algo nesse estilo. Queria falar. Isso, você pode falar. Legal. Primeiro, eu queria, sei lá, agradecer, Larissa, o convite para participar dessa palestra. Eu acho que, pessoal, eu sou fã do Égua, sou fã do trabalho de vocês, e agora tendo ouvido vocês falarem com muita propriedade, cara, eu fiquei muito feliz, assim, de estar aqui nessa palestra e conhecer vocês. Quem tiver afim de estágio, depois fala comigo. Seguinte, eu sou presidente de uma associação chamada... Não dê brecha, professor, por favor. Não, então, já quero esses garotos aqui com a gente. Mas é assim, eu sou presidente da Paratic, que é a Associação das Empresas Paraenses de Software e Tecnologia da Informação. E há muitos anos eu venho com essa associação, com esse grupo de empresários ou de empresas paraenses, buscando polarizar, na verdade assim, buscando nos aproximar a indústria de software paraense da academia, Larissa. A gente tem feito um trabalho que começou em 2015, então mais ou menos 5 anos aí de atividades, em que a gente tem feito encontros dos executivos da área de software paraense com várias universidades, sei lá, o FPA, IFPA, CESUPA, o NAMA, todas as universidades. A gente já participou de vários encontros aqui com vocês,
seja eu tendo feito palestras, a gente chegou a fazer alguns eventos na área de software, inclusive junto com o pessoal do Tassafo, né, junto com o pessoal de comunidade também, e vários encontros sempre tentando promover a importância do aprimoramento da cultura de desenvolvimento de software na nossa região. Se vocês forem pensar bem, a indústria de software é uma das que tende a ter menos impacto por conta da pandemia. A gente está tendo mudanças profundas na nossa forma de trabalhar, né? A gente, a partir de março, no Brasil, fevereiro, março, a gente começou a ter uma proliferação massiva de empresas que estão trabalhando quase que exclusivamente remoto. A Jambu começou a trabalhar em fevereiro para março, remoto, e a gente só se encontrou na semana passada, fisicamente. Entrou para trabalhar 2 pessoas na equipe, nesse ínterim, e essas 2 pessoas não se conhecem presencialmente e ninguém conhece elas fisicamente ainda. A gente só se conhece aqui pelos sistemas de conferências. O que eu quero dizer é que os profissionais bem qualificados nessa área vão passar a ter muito mais oportunidade para trabalhar em qualquer lugar do mundo sem sair de casa. Isso não isso é tendência, tá? Agora, uma coisa é certa, essa oportunidade ela não vem para qualquer um. Da mesma forma, os processos seletivos para os profissionais da área de programação começam também a ficar mais sofisticados. E é claro que ninguém quer contratar um cara, pagar um mês para ele não conseguir produzir nada. Então, esse processo que antes era muito presencial e dependia de uma interação humana, vai passar a ser muito também automatizado e vai passar a ser muito mais sofisticado. Então, eu quero passar uma mensagem aqui para o grupo de alunos que, assim, a indústria de software é a indústria mais limpa, uma das mais limpas que pode existir. Ela produz muita renda para quem trabalha. Você pode trabalhar, como eu acabei de falar, para qualquer lugar, de qualquer lugar, para qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, sem ter que sair de casa. E a única coisa que você precisa é gastar fumacinha de cérebro para poder se qualificar para isso. É estudar, é treinar, é experimentar. Você pode desenvolver sistemas, softwares, aplicativos, sem precisando de muito pouca coisa. Em algumas circunstâncias, para quem está muito afim, basta um único celular, né, que para você desenvolver software, inclusive razoavelmente sofisticado, só com um celular. Essa é uma coisa que eu queria falar para vocês. Para o pessoal da linguagem égua, que é muito pai d'égua, eu queria convidar vocês para a gente começar a pensar numa questão relacionada. Eu vivo muito também as comunidades de software livre. A minha empresa, ela tem uma divisão de software muito ligada ao desenvolvimento e até o apoio ao desenvolvimento de software livre. A gente tem pelo menos 2 projetos que a gente mantém. A gente participa de vários grupos de comunidade de software livre. E uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que a égua, ela não deveria depender exclusivamente de vocês. Era muito bom a gente poder falar dela em âmbito muito maior e receber contribuições de forma bem aberta. Para vocês receberem contribuição, o Pompeu falou uma coisa muito bacana, que ele está preocupado com a integração contínua. Isso significa que vocês já estão preocupados com uma engenharia sofisticada que dá até orgulho de ouvir falar de estudantes de graduação, né? Que é a possibilidade de vocês poderem receber código com muita competência, vocês vão poder receber e colocar isso dentro da pilha de desenvolvimento de vocês. Então, eu acho que assim, pensar num contexto de a chamada para pessoas contribuírem com parte do código, separar lideranças, entender como fazer a manutenção de uma comunidade de software livre, vai ser muito bacana e parte de uma jornada muito boa, inclusive para garantir vida longa ao égua, né, que não dependa exclusivamente da mão de obra de um ou de outro, né, para que a gente possa pensar agora num âmbito maior. Eu acho que ela merece crescer. E digo mais, eu acho que a égua ela pode ser sim desenhada para um contexto acadêmico
de nível fundamental, de nível de níveis não necessariamente tão avançados. Eu acho que não precisava nem pensar nesses termos, mas assim, realmente para quem está começando e que, por que não, né, num futuro não muito distante, ela se tornar uma linguagem realmente utilizada por profissionais, né? De repente ela ser um framework, ou poder ser acoplada a outros frameworks e outras linguagens. Isso é um futuro muito interessante. Meus parabéns, eu acho que vai dar uma liga muito legal. Já está muito pai d'égua mesmo. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, a gente que agradece. Muito obrigado. Muito bom ouvir isso. Eu até falei para ele, quando eu convidei, que ele está ministrando aula para a gente na pós-graduação, quando eu convidei, que ele falou, não, eu vou, eu digo, meu Deus do céu, eu fiquei assim, muito feliz, eu gosto muito, e os alunos da pós também elogiam muito a aula, né, do professor Marcelo. Eu conheci ele através do Sanches, que eu digo assim, o Sanches é parceiro, né, é do Tassafo, já fizemos muita coisa juntos, ele é fantástico, foi nosso professor de teste de software, mas aí como Belém é pequena para ele, eu digo, aí agora ele fica para São Paulo, deu uma aula para a gente de engenharia de software remotamente, né, porque agora isso facilitou ele lá em São Paulo, fazendo um trabalho e a gente aqui. Então, eu só tenho a agradecer, Marcelo, e fiquei muito feliz também quando ele disse que ele conhecia o Égua, né? Quando agora, por exemplo, a Lisandra perguntou, poxa, eu não sabia do Égua, vim saber hoje. Então, o que a gente quer, o que a gente quis, Marcelo, com esse workshop, né, com a ajuda do professor Denis, né, do Tadeu, tu agora, fiquei muito feliz, é divulgar. Porque, como os meninos disseram desde o início, o código é aberto, então, se você fizer alguma coisa, já teve gente que contribuiu com ele, já deu alguma dica, já ajudou no código, né? E o próprio nome dessa pessoa ficou já, né, no desenvolvimento. Então, eu acho que isso é muito bacana. E contigo ajudando a difundir, né, já que tu faz parte de muitos grupos, eu acho que o Égua vai começar a criar uma repercussão bem maior. Então, eu fico muito feliz e só tenho a te agradecer, de verdade, né? Eu acho que tu não soubeste, eles falaram isso no primeiro ou no segundo dia, né? O Égua, ele é a primeira linguagem, né, mais acessada no GitHub, não é isso? Meninos, e a 10ª, brasileira, e a 12ª é a nível mundial no GitHub. Então, quer dizer, as pessoas estão gostando, as pessoas estão usando. E o que a gente quer aqui, aquilo que eu falei para vocês, é estimular os alunos, que nem a Marilene, que nem o Igor, que nem a Lisandra, e que nem o Antônio, que está aqui também, a programarem. Para quê? Para que um dia eles estejam lá na tua empresa, ou trabalhando com o Denis, na parte de pesquisa, né, Denis, que é um excelente pesquisador e faz parceria com a gente também lá no IFPA. Né, foi muito, né, uma humildade gigante de vir com a gente, fazer a parceria. Então, o que a gente quer é preparar profissionais que vejam que a área da programação, ela não é um bicho de 7 cabeças, como eu tenho falado. Pelo contrário, de repente, você pegou o trauma de ter começado com uma linguagem mais difícil. Mas comece de novo com uma bem fácil. Eu digo assim, a gente tem que começar de baixo, a gente não tem que começar fazendo um sistema que conecte todos os servidores. Não, comece daquele, né? Vamos fazer a média dos alunos. Eu não consegui fazer a média, então se você não conseguir fazer a média, você não vai... Por que eu não consegui? E, de repente, o Égua, ele ajude os alunos a fazerem isso, né? Mais para frente, quando eles se formarem, serem profissionais da empresa do Marcelo, e o Marcelo chega para mim e diz, poxa, Larissa, teve um aluno teu lá com a gente, fantástico menino, sabe, um bom profissional, um bom programador, né, assim, bacana de se trabalhar. Eu acho que é o maior orgulho que a gente pode ter. Agradeço todos que estão aqui, eu acho que esse workshop atingiu o objetivo dele, né, não era ensinar vocês. Posteriormente, a gente vai fazer, de repente, um mini curso com o professor Marcelo ou com o professor Sanches,
ele que ensina a gente aqui a parte de Ruby, né? Os meninos ficam encantados quando tem essa aula com ele, mas aí já é para um pessoal mais avançado um pouquinho. E aí para frente a gente pode até, de repente, ó, já tem gente, já está até se inscrevendo no minicurso, Marcelo. Agora foi. Né? E de repente, mais para frente, ou um pouquinho antes do minicurso do Marcelo, a gente dá um minicurso com os meninos de lógica de programação, para que o aluno entenda a lógica de programação, e aí quando ele chegar lá com o Marcelo no Ruby, ele vai olhar e vai dizer, Bi, aquilo que eu tinha pensado e que eu fiz lá no Égua em 8 linhas, eu faço aqui com o Marcelo em 1. Aí ele já começa a otimizar, né? Mas eu primeiro preciso aprender para depois otimizar. Então, eu fiquei muito feliz com esse final, né? Denis, com a experiência dele da matemática, o Tadeu, o Marcos saiu antes, né? Ele quis porque quis. Eu fiquei feliz que ele pediu, eu fiquei emocionada até, disse, não, Marcelo, eu quero participar. Eu falei, mas tu vai dar aula em Macapá? Vou dar aula, mas eu atraso a aula. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ter vocês aqui, de todos que estão participando, e eu acho que a mensagem que o Égua quer deixar, assim como o professor Marcelo acabou de falar, o professor Denis, o professor Tadeu, o professor Marcos, programem em todas as linguagens, não tenham medo de programar, não tenham medo de errar, agora é a hora de errar, né, porque você tem um professor, você tem um aluno, você tem um amigo, para perguntar e dizer, olha, não entendi como é que eu faço a soma de 2 números. Mas uma soma, né? De repente, se eu não souber somar, eu não vou saber fazer mais nada. Olha, eu não entendi como é que eu vou fazer um cadastro, eu já precisei fazer a soma, eu já estou um pouquinho mais adiantado, e aí agora eu comecei a usar, sei lá, o Java, eu comecei a usar uma linguagem mais avançada, e aí eu não tenha vergonha, e nem medo. É isso que eu estava falando, assim, que me deixava muito triste com o curso, desde que eu entrei. E vamos nós todos conseguir fazer isso, até com a ajuda dos meninos, do professor Marcelo, do professor Denis, desmistificar isso, seja em engenharia elétrica, seja em engenharia da computação, seja em engenharia de produção, qualquer engenharia. A gente vai programar aqui, a gente vai Larissa, gerar eu queria código. responder o Marcelo aqui também. Professor Marcelo, muito obrigado. É uma honra, senhor, elogiar a nossa criação. E o intuito inicial do EGA, e acho que é uma das coisas mais bonitas que se mantém até hoje, é o fato da intenção dele ser sempre melhorar a vida de próximos alunos. Como todo mundo aqui é aluno, a gente sempre aplica no EGA correções baseadas nos erros que a gente sofria. Então, uma documentação em inglês, um comando complicado, um erro de uma mensagem, quando tu escreve algo que não está de acordo com a logística da linguagem, a gente sempre foi focando nisso. E é claro, começou com o Pompeu, aí eu entrou o Júlio com o Brenos, entrou o Arleson, e aí a gente tem feito coisas que até a gente se impressiona às vezes, não querendo faltar com modéstia, mas a gente olha e a gente fica impressionado com o nível que está tudo chegando. Quando saiu a notícia do GitHub, eu lembro que o Pompeu mandou 75 mensagens no nosso grupo do WhatsApp. Eu pensava que tinha até acontecido uma tragédia, mas a ideia é que a gente possa sempre ajudar mais gente e da melhor forma possível. E até foi anteontem, na oficina, um aluno que é da nossa turma, o Sobral, ele pediu se o Ego já tinha a ferramenta de trabalhar com imagem, então reconhecimento de imagem, por exemplo. A gente adoraria ter no Ego, mas só nós 5 implementando as ferramentas principais do Ego realmente demora um pouco. Então, qualquer ajuda sua, ou de qualquer pessoa aqui, para poder tornar essa linguagem mais aberta, no sentido de que tenha mais gente colaborando, e aí sim, realmente, oficializar como a nossa linguagem, no sentido nossa regional, nacional, seria incrível. A gente ia ficar feliz de uma forma... Só o senhor falando, elogiando a nossa linguagem aqui no WhatsApp, a gente já estava chorando. E aí... seria uma honra. Então, se o senhor quiser entrar em contato com qualquer um de nós ou com todos nós íamos agradecer por o senhor ajudar a gente a conseguir continuar essa missão, que é um sonho nosso aqui. Então, meninos, mais alguém quer falar? Alguém que está de fora quer falar? Perguntas, galera, perguntas.
pessoal todo encabulado hoje, né? Não sei se são os professores externos, aí eles ficaram meio, né, retraídos. Olha, se vocês quiserem saber qualquer coisa sobre a parte de mercado de trabalho, enche o Marcelo de pergunta, aproveita. Se quiser pedir ponto para Larissa, para o Tadeu. Pesquisa, enche Denis de pergunta, aproveita. Então, tudo aqui à disposição de vocês, para conseguir, senão vai ficar difícil. Se quiser pedir ponto também. Não, isso não. O Ego vai ter umas funções nativas que já vão responder automaticamente as questões da prova da Larissa, do Tadeu, outros professores do Eric, se precisar. Olha, Fibonacci lá da Larissa que ela pede, já tá lá pronto, tá? Se vocês quiserem, já tá lá aplicado. Tem uma disciplina chamada Servomecanismo, e a gente teve semestre passado, e tem uma função nativa no Eguamate, já que o nome é PID. Então você insere o overshoot, a constante do tempo 1, constante do tempo 2, alguns outros parâmetros, e aí te retorna o valor do P, do I e do D, além da frequência natural e do coeficiente de amortecimento. Isso responde 37% da prova da primeira avaliação. Mestre de sorte da Larissa também tá lá no GitHub. Marcelo, ficou até assustado agora com vocês, entenderam, né? Aluno sendo aluno. Então, meninos, o Denis já está acostumado com o pobre dos meninos, coitado. O Denis vai para o céu direto. Vai ser assim, um negócio assim, vai ser canonizado, coitado. Eu agradeço a todos, né, que estiveram presentes, principalmente o professor Denis, o professor Marcelo, né, pelo enorme... Tem algum livro sobre programação recomendado para iniciantes? Galera, a maneira mais fácil, entrem lá no nosso site, vão lá em comunidade, tem o nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, façam perguntas por lá, tem todo mundo lá, não só a gente pode ajudar vocês, como tem outras pessoas lá, se vocês quiserem livros, se quiserem artigo e tal, sites que podem ajudar vocês, entrem lá no nosso grupo do Telegram e do WhatsApp que a gente conversa e tal, troca uma ideia bacana. Por sinal, o Ego tá com a proposta de lançar um livro também, assim, só falando por alto assim mesmo e tal. E meninos, eu não sei, eu tenho muito livro, eu tenho muito medo, tá? Na minha época tinha Aprenda Java em 21 dias, tinha um livro que tinha assim, né? Aprenda Java em 21 dias, o primeiro dia. Então, eu tenho receio. Fica tranquilo, ninguém é mágico aqui. Na minha época, Aprenda Java em 21 dias. Tinha muitos, tinha de Delphi também, Aprenda em 21 dias. Né? Então, é interessante vocês verem alguns livros desses. Eu tenho alguns livros, tenho livros de Perl, tenho livros de Java, Java com banco de dados, mas aí é muito... Oi, tem uma pergunta aqui do Igor. Ele perguntou como vocês estudam livros, vídeos, documentação da linguagem, qual é o melhor jeito para se estudar uma linguagem? Cara... Tá mutado, Pompeu. Oi, voltou. Agora sim. Tá. O Igor Dantas, né, fez a pergunta perguntando como a gente estuda, qual é o melhor jeito para estudar uma linguagem. Cara, eu particularmente, toda vez que eu vou estudar ou uma linguagem nova, e principalmente uma tecnologia nova, eu acho que a primeira coisa que eu gosto de fazer, eu costumo ouvir o podcast do hipster.tech sobre esse assunto. Porque sempre lá vai ter... Eles sempre chamam alguém que é importante em relação a essa tecnologia, algum profissional que já está há muito tempo, e lá eles dão algumas dicas, dão algumas introduções e tudo. E a segunda coisa que eu acabo fazendo em relação a isso, eu vou no YouTube, procuro alguns vídeos introdutórios, mas eu sempre fico em vídeos só em questão de introdução mesmo, e depois eu parto para documentação. Porque uma vez eu vi há muito tempo atrás um rapaz da Microsoft falando sobre o quão prejudicial podia ser a gente ser dependente de cursos em termos de tecnologia. Porque existe a documentação lá para a gente olhar, mas a gente sempre está preocupado em se inscrever num curso, na Udemy ou em qualquer outra plataforma para fazer, e a gente acaba ficando refém só a aplicação que é desenvolvida nesse curso, né? Então, eu acho que um caminho bom para se seguir acaba sendo esse. Entender a introdução, entender o motivo pelo qual essa tecnologia ou essa linguagem existe, e aí, para isso, você acaba usando, né, podcast, no meu caso, ou alguns vídeos, e depois partir mesmo para a documentação.
E sim, o nome do podcast é hipsters.tech. O link também é esse, hipsters.tech. Eu só sei se é hipster ou hipsters, no plural. Mas se tu jogar no Google hipstertech, o Google já acha. É assim que eu faço, né? Eu acho que os meninos aí têm mais dicas para dar. Nós temos 2 perguntas. A gente tem uma pergunta do José Roberto lá no Twitch, e a gente tem a Tayla que tá com a mão levantada. Primeiro eu vou responder a do Twitch, porque já tá lá. Mas ele está perguntando se a linguagem égua seria indicada no ensino de crianças de ensino fundamental. Quer responder, Heitor? Tá, pode ser. Bom, é uma ideia, eu até respondi aqui na Twitch pelo chat, mas eu vou responder aqui para todo mundo. É uma vontade que a gente tem de levar não só para ensino fundamental, assim, quanto ensino médio e atingir o nível superior. Por isso que o égua tem várias ramificações dentro dele, que é para poder ser aplicado para estimular a lógica desde o ensino fundamental e médio, e aí chegar no ensino superior e conseguir implementar isso em qualquer área que a pessoa vai seguir. Então, começando no ensino médio e básico, no caso fundamental, eu acho que seria o mais apropriado, e é uma vontade que a gente tem muito, e por isso que a gente tem feito a linguagem voltada para isso, para facilitar qualquer nível que não seja só o superior. Eu queria falar sobre esse assunto. A intervenção que eu quero fazer, na verdade, é por conta, obviamente, de interesses que eu tenho relacionados ao ensino de programação, por conta da demanda que a gente sabe que tem na indústria. Eu acho que para o nível fundamental, o SketchUp, aliás, a linguagemzinha lá do MIT, aquela visual, eu acho que ela é mais adequada para o fundamental, porque a pessoa ainda está sendo alfabetizada, está nessas etapas ainda de compreender, né, a língua portuguesa, entre outros. Eu acho que o égua é mais adequado, sim, para quem já está mais bem alfabetizado, né? Eu acho que presumo que vocês pretendem estender a linguagem para ser mais bem utilizada por pessoas da língua portuguesa, né? Ou seja, ela vai servir muito bem para o Brasil, vai servir muito bem para Portugal, mas não vai servir para países de língua espanhola ou língua inglesa. Nesse sentido, é bom mesmo vocês começarem a pensar nessas questões relacionadas a nicho, né? Qual a idade do programador? Qual é a idade da pessoa que vocês pretendem atender? Qual é o nível cultural que vocês precisam como sendo necessário como background para quem vai começar a programar na linguagem do égua? Até porque não faz sentido vocês quererem concorrer com outras linguagens, né? Não faz sentido querer concorrer com o Sketch, que está sendo desenvolvido há 1000 anos, deve ter zilhões de dólares investidos em pesquisa nessa linguagem. Ela roda multiplataforma, é um negócio assim, fabuloso. Talvez até um dia, quem sabe, como o próprio Sketch já funciona, ele pode ser convertido em JavaScript, se eu não me engano. Por que não fazer um parser de Sketch para égua, né? Seria absolutamente plausível lá na frente. Então, eu acho que era isso. A Taíla também levantou a mão mais cedo, ela tá aí? Obrigado, professor, desculpa interromper. Oi. O meu não é uma pergunta, porque eu acho que está bem longe da minha área e eu não entenderia o suficientemente bem para ter alguma dúvida. Mas a Larissa no começo falou que vocês são como filhos para ela e queria dizer que vocês são como irmãos. Para mim, eu estou muito orgulhosa de vocês. Muito obrigado, Thay. Que coisa linda. Alguém sabe responder essa aí? Essa eu não sei, essa foi difícil. Essa foi a mais eu acho complicada. que é longe da minha área. Pergunta foi difícil. Essa foge um pouco, né? Tem mais uma pergunta aqui do Sobral. Como foi feita a tradução do égua com outra linguagem? Tipo, print igual a escrever. Cara, a gente tem algumas coisas que... Enfim, inevitavelmente, algumas coisas a gente vai ter uma tradução meio que direta, né? Vai ter uma via de mão dupla. Como tu mesmo falou no exemplo, o print para escrever. Então, algumas coisas vão ter... Só que não tudo. Por quê? Porque a gente precisa se preocupar também em manter a linguagem semântica, que ela seja entendível e que ela siga uma linha de raciocínio.
né? Porque se fosse só uma tradução pura, a gente não se preocuparia em escrever um interpretador completo, né? A gente pegaria simplesmente, não sei, uma linguagem égua e traria uma interface por cima, usando talvez um transpilador. É um pouco parecido até com o que a gente faz lá no módulo EguaC. Mas em termos de... E um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente está falando de heranças em égua. Em C#, para você fazer uma herança, você diz o nome da classe que você está criando, 2 pontos, e a classe que você vai herdar. Em égua, você herda uma classe, dizendo classe, o nome da classe, e coloca a palavra-chave herda, e logo em seguida o nome da classe que você está herdando. Então, a gente quer manter essa semântica, a gente quer manter essa estrutura de entendimento, e em função disso a gente não... E foi por isso que a gente precisou, né, construir um interpretador do zero, né, lá de baixo. Porque senão a gente não conseguiria trazer esse nível semântico que a gente quer. É um pouco parecido até com a proposta que o Python trouxe, né, lá na década de 80, 90, quando o Guido Van Rossum falava: eu quero que o Python seja entendível, eu quero que ele seja um inglês legível, que a gente leia em inglês como se a gente estivesse lendo um texto, né? E foi um pouco o que a gente quis trazer para a gente também, né? Foi uma inspiração muito forte que a gente quis trazer nisso, né, para manter a linguagem totalmente semântica, né? Professor Marcelo, rapidinho, meninos, o professor Marcelo vai ter que ir, né? Ele vai ter que submeter um trabalho, coisa que a gente quase não faz, né? Então, com certeza, ele está agoniado, tadinho. Então, professor, a gente só tem a agradecer a sua participação, muito obrigada. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado, Larissa. Obrigado, meus parabéns. Obrigado, professor. Eu posso vir aqui e falar da sua experiência para os meninos. A gente vai mantendo contato aí, sem dúvida. Vamos sim. Valeu, um grande abraço. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Meninos, mais alguém com alguma pergunta, algum questionamento? É porque já vai dar 8 horas, né? Então, sei que são sexta-feira, né? Todo mundo espera alguma coisa numa noite de sexta-feira, estudar, aprender mais, graças a Deus. Aí tu te entregou agora enquanto a idade, né? Né? Não, LOL não. Olha, eu vou só mandar aqui no chat do Teams, então, o link do livro, do capítulo de livro que a gente publicou pela editora Poisson, usando o EguaMate para ensino da matemática. O EguaMate não, desculpa. Na época ainda era o Égua, na época eu não tinha o EguaMate, mas eu mandei o link aqui tanto para a reportagem feita pelo IFPA, quanto o link direto pro livro inteiro. E aí dentro dele vocês vão achar, dentro dos capítulos, é só procurar o Égua, acho que não tem outro capítulo que cite a palavra égua. E ele está disponível, ele é de graça, aberto para quem quiser. Então, quem tiver mais interesse na linguagem, se estimular em aprender, eu acho que é uma boa porta de entrada. Eu vou pedir para os meninos colocarem no chat, tanto do Teams quanto da Twitch, o link, no caso, para a nossa comunidade, para o nosso link de Telegram, WhatsApp e tal. E também do formulário que eu comentei mais cedo, para vocês irem lá e avaliarem essa semana como se a linguagem como se, todas as nossas linguagens e tal, se quiserem deixar sugestão e tal, avaliar lá, pode falar mesmo, pode escrever textão, que pra gente é sempre melhor. Quanto mais vocês estiverem bem para falar ou mal para falar, a gente tá aceitando também, tudo na amizade. Segundo informações aqui, o capítulo legal é o capítulo 12, viu, no livro. Isso. Meninos, obrigada. Obrigada aos meninos, né, que dividiram com a gente o conhecimento dele, o professor Denis, que está desde o início, né, com os meninos, dando força. O professor Tadeu, eu pensei que tivesse ido embora, Tadeu, tu não falou mais, não apareceu mais, não levantou nem a mão, eu falei, pronto, Tadeu foi embora, deixou a gente, coitado, foi dar aula, né, alguma coisa assim. Então, agradecer o Tadeu, né, a Marilene é filha dos meninos, ela é igual aos meninos, só que mais no início ainda, o menino no início. Né? Se Deus quiser, mais para frente, Marilene vai ficar igualzinho a eles, um pouquinho melhor, né? A gente sempre aprimora, tá? E aí se declarou até para o professor Tadeu, que agora já sabe Python, gosta de Python. O que a gente quer, na verdade, meninos, é que vocês... Foi uma evolução no Python no curso de modelagem, né? Ela desenvolveu, assim, impressionante, estava com muita dificuldade, né, Marlene? Queria trocar até de curso. E aí a gente fez um trabalho de Python aí, agora é só Python. Tá trocando até o nome dos filhos para Python agora. Não façam isso, pelo amor de Deus, não troquem de curso. Vai pro Égua,
Chama os meninos, chama eu, chama todo mundo, grita, mas não troca de curso, pelo amor de Deus, tá? Então, eu agradeço todo mundo, né, os professores, os alunos, e aí a gente vai começar a fazer isso de forma mais frequente, fazer minicursos, vai fazer minicurso do Égua, não workshop apenas, né, agora que já todo mundo conhece, aberto para todos os alunos, quem quiser fazer treinamento, os meninos vão fazer, como usar o Égua, como usar o Égua Mate, né, e aí usando a ferramenta literalmente, não só agora que a gente já conhece, tá? E assim com várias outras linguagens, o Ruby, como disse o professor Marcelo, Python, né, que Tadeu vai ensinar, e aí a gente pode ser também a parte de MATLAB comigo, adoro MATLAB, eu, Denis, né, pode fazer uma dobradinha, metade eu, metade Denis, né, para inteligência artificial, perguntarem sobre... Só lembrando que a gente vai ter também palestra para tudo que a gente for lançar do Ego. A gente já tem coisas aí que a gente está trabalhando. Então todos os lançamentos novos do Ego vão ser publicados por live, por conteúdo assim também visual, que a gente consegue ter interação de vocês, ver vocês testando lá na hora também, vai ser legal. Então, a gente vai... Tadeu, fale, meu filho, fale você e o professor Denis, coitado, que eu falo mais do que todo mundo junto, vai. Não, e também vamos desenvolver uns trabalhos com Ego aí, né? Desenvolver uns códigos, já inserir dentro de sala, já mostrar aí o que a gente puder levar para as outras comunidades educacionais, também os contatos que a gente tem. A gente está fazendo aí. Na semana passada, a gente tentou, eu não sei até o retorno, né? Passamos aí a TV Record para conversar com os meninos aí, para poder divulgar o trabalho, não sei como foi encaminhado. Eu espalhei os contatos aí, passei também o pessoal de Portugal aí, para a gente poder tentar mostrar isso em nível já mundial e apresentar eles para o mundo, né? Colocar essas situações aí. A ideia, como a gente está aqui, é ajudar vocês nesse processo, né? Sempre conversar para a evolução aí. Aí, falando aí, também temos só... A gente fala às vezes lá no Python, estamos falando no Mate. A gente também não pode esquecer dos nossos projetos, né? De ciência de dados do R, né? Que também está aí. A gente tem uma demanda aí, a gente está tentando adaptar o R aí para todo mundo aí, que são outros projetos que a gente tem para nível Estácio, que é uma tendência também, estamos aí, tá? Denis, sinta-se à vontade, né, falar com os meninos. Só lembrando, a faculdade aceita projetos, trabalhos, tudo na linguagem Égua, tudo que vocês quiserem, PIBIC aí, tudo no Égua, se vocês quiserem fazer. Resposta de prova. Resposta de prova. Prova, né? Eu quero agradecer aí pelo convite dos meninos, da professora Larissa. Eu espero que eles lembrem da gente quando eles forem famosos e ricos, né, professora? Não custa nada, né, professora Tadeu? Né? Lembrar assim, vem passar aqui uns dias com a gente, né, em Milão, coisa parecida, no Vale do Silício. Não, tire uma foto, pelo menos, para a gente botar na parede. Olha, vai ter já a série, né? Série, né? Da desenvolvimento em Ego, uma série. Isso, entendeu? Aí pronto, já não, gente. Não, eu vejo os meninos trabalhando regularmente. O escritório do Heitor vem aqui ao lado do meu. Então, a gente vê o quanto eles trabalham, quando estão reunidos. Eles param de vez em quando para jogar aquele negócio chamado LOL, né? Mas ninguém é perfeito, né, professor Tadeu? A gente deixa para lá. Mas eles trabalham, eles se reúnem regularmente, tem uma disciplina, isso aí é fundamental, quanto ao cronograma deles, o horário de aula, as aulas remotas, atividades da faculdade, atividade do Égua. A gente tem um grupo de pesquisa que eles se reúnem conosco, né? A gente está formulando 2 artigos científicos para mandar para o Congresso, para o Cobrepro, que vai ser em dezembro. A gente conseguiu, junto com eles agora, um artigo no seminário de Engenharia e Inovação, que terminou hoje, que foi em São Paulo, um dos eventos que a USP faz muita questão de participar. Então, eles têm dado muita base para a gente utilizar a computação, né? Tem auxiliado a mim, outros professores do IF, a professora Ana Paula, com a parte da biologia. Então, a gente vem com os dados, vem com as ideias, eles implementam, né? A gente tem implementado em outras linguagens, mas a linguagem Égua está evoluindo. A nossa previsão é que, bem breve, a gente vai fazer toda essa modelagem computacional já utilizando a linguagem desenvolvida por eles. Isso aí é fantástico, né? Então, estão ganhando experiência com tudo isso e vão associando sempre a parte
científica, a parte acadêmica ou a parte empresarial. Isso é fundamental. Então, meninos, muito obrigada a todos, né? A gente vai encerrar por aqui o nosso workshop, se Deus quiser. Antes de encerrar, queria só dar uma palavrinha. Eu queria agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente essa semana. Foi uma semana, assim, muito importante para a gente. Como a Larissa disse, essa semana a gente atingiu o Top 1 Brasil na segunda, na terça e na quarta-feira no GitHub Trending, e na segunda-feira a gente ficou em Top 12 no mundo. E aí, junto a tudo isso, essa semana incrível que a gente pôde falar sobre o Ego, que a gente pôde ensinar vocês a mexer um pouco mais. Queria agradecer a todo mundo aqui que está assistindo pelo Teams, né? A todas as perguntas. Queria agradecer ao pessoal que está assistindo a gente pela Twitch, que eu estou olhando aqui do lado, por isso que eu viro a cabeça de vez em quando. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente essa semana, beleza? E todo Um mundo abração que... e não esqueçam... Todo mundo que apoiou o Égua, todos os professores. Exatamente. Também, como diz o Júlio, a gente não gosta de falar nomes para não ficar faltando ninguém, mas todo mundo que ajudou a gente sabe, e a gente é muito grato por tudo isso. Não esqueçam de olhar lá o ego.tech/comunidade, que a gente tem lá os links para as nossas redes sociais e para o YouTube, que vai ficar gravada essa palestra, vai ficar gravada as outras também. O site workshop.ega.tech vai ficar disponível só mais uma semana lá, tudo organizadinho, e depois ele vai sair do ar. Então, não esqueçam de aproveitar todo esse conteúdo aí que a gente preparou com muito carinho toda essa semana. E é isso, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Só agradecer mesmo. Obrigadão, pessoal. Obrigada, menino. Eu acho que o Lucas queria falar só uma coisa. O Lucas, já o Vitor, queria falar só uma coisinha. Pode falar, Vitor. Pergunte. Eu queria falar um negócio para meus amigos, né? Sempre acompanhei eles desde a escola. Parabenizá-los, né? Para a grande etapa. Que talvez seja também para os alunos uma motivação muito grande fazer algo parecido, ou talvez maior também, né? E espero que a EGA cresça tanto e chegue também na área de segurança, que também é muito importante. Também, e caso também esteja... E, na verdade, é bem isso mesmo. E parabéns a todos, velho. E, com certeza, estarei acompanhando vocês. Obrigado, Vitor. Valeu, mano. Obrigado, Vitor. Obrigadão, Vitor. Obrigada, Vitinho. Você é igual a Marilene, lado esquerdo. Luz. Então, meninos, obrigada. A gente vai ficar por aqui. Qualquer coisa, se alguém quiser ou sugerir alguma palestra, pode me mandar por WhatsApp, que aí a gente põe o menino para dar mini curso, arranja o Denis para dar palestra, para dar mini curso de MATLAB, Tadeu para dar de R. Não sou muito fã de R, mas eu prefiro MATLAB. R é bom também, né? Então, a gente quer só que vocês cresçam, seja de qualquer área, que a engenharia cresça, né? E que a gente consiga publicar e que vocês consigam aparecer para todo mundo. Obrigada, meninos, vocês foram 10. Obrigada, Denis, obrigada, Tadeu. Parceirão. Até o próximo. Tchau. Boa noite. E obrigado aí a galera da Twitch. A gente tentou dar atenção ao máximo para todo mundo, por isso que eu ficava olhando para todos os lados por causa dos dois monitores. Muito obrigado aí pra todo mundo. Se você chegou aqui na Twitch, você é incrível porque você teve que se mover ainda mais. Você não ganhou horas, que nem a galera que tava lá que é da Estácio e tal. Mas se você chegou aqui, você é muito importante pra gente. Muito obrigado se você compartilhou. Mesmo se você tá assistindo, entra lá no site do workshop.ego, tá aí. E no nosso formulário pra tá respondendo lá as perguntas, pra gente ter um feedback melhor de vocês aí, se vocês quiserem ter alguma sugestão. Também pode ir lá no nosso GitHub, github.com/eguatech. E é isso aí. Eu acho que os links devem estar na descrição aí, deve estar no chat. Mas qualquer coisa, pode mandar mensagem lá com a gente, ego.tech, lá, ego.tech/comunidade também. A gente tá lá respondendo. Então, muito obrigado pra todo mundo aí que acompanhou. A gente se vê no próximo evento, provavelmente, ou então na próxima palestra de divulgação. Tá bom? Muito obrigado aí, galera. Valeu.